bem, meus irmãos, vamos ler uma escritura nesta hora. Quero convidá-los a ler comigo Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Muito bem, meus irmãos, vamos ler Apocalipse, capítulo 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Pedimos a tua ajuda nesta hora, enquanto meditamos nesta palavra, nesta luz que o Senhor tem trazido através do teu profeta, o sétimo anjo. Amém, Senhor. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o nome dele e de seu pai. Muito bem, meus irmãos, conforme temos lido na Sagrada Escritura, Apocalipse, capítulo 14, verso 1, diz que há o nome dele e o nome do pai dele, o nome de seu pai. Eu queria falar um pouco sobre esses dois nomes, o nome dele, o nome do pai dele, para podermos chegar no tempo em que vivemos, porque, segundo a Sagrada Escritura, nós tomamos
a Sagrada Escritura, onde diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, verso 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo? Agora, quando foi que começou a se invocar o nome do Senhor? Nós podemos ler Gênesis capítulo 4, versículo 26, que a partir dali nós podemos ver a Sagrada Escritura nos afirmando o seguinte, Gênesis capítulo 4, verso 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a partir dali, o nome do Senhor passou a ser invocado. A partir de Sete, quando gerou Enos, de Enos para frente, o nome do Senhor começou a ser invocado. Agora, um detalhe interessante, que em Gênesis, capítulo 1, quando nós lemos, onde a Bíblia nos fala, Gênesis 1, verso 1 diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você lê no princípio criou Deus os céus e a terra, no original está no princípio criou Elohim, porque essa palavra Deus, ela simboliza, ela quer dizer um objeto de adoração, mas na verdade isto se refere ao Elohim. Elohim quer dizer Deus, o autoexistente, o que existe por si próprio. Então, o correto é, no princípio criou o Elohim, o autoexistente, criou os céus e a terra. Mas a partir de Gênesis 4, verso 26, é dito que também a Sete nasceu um filho, a quem lhe deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Agora, como já li, repito, Atos capítulo 2, verso 21, diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, a pergunta é, que nome nós devemos invocar para sermos salvos? Que nome devemos invocar para sermos salvos? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Correto? Então vamos caminhando um pouco aqui nas Sagradas Escrituras para descobrir no Velho Testamento qual era o nome do Pai. Porque Apocalipse 14, verso 1, diz que há o nome dele, do Filho, e há o nome do Pai dele. Nós encontramos no Novo Testamento e encontramos o nome dele, o nome do Filho, certo? Jesus, seu nome na terra é o nome terreno, Jesus, no hebraico, Yeshua. Para nós, no português, Jesus, transliterado do hebraico para o português. No hebraico é Yeshua, transliterado para o português, trazendo aquele nome para o nosso idioma, transliterado para o nosso idioma com as letras dos nossos alfabetos, é Jesus. Então este é o nome dele, nome terreno, o nome do Filho. Mas Apocalipse 14, 4 diz que há o nome dele e o nome do Pai dele.
Para encontrar o nome do pai dele, temos que voltar ao Velho Testamento, que é onde o pai, de fato, estava atuando. E você sabe que o pai, ele é o Espírito Santo. Ele é Espírito e ele é Santo. Ele é Deus. Ele é o Elohim, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Correto? Então, no Velho Testamento, embora ele se manifestou de várias formas, de várias maneiras, através de corpos teofânicos, por meio de nuvem, coluna de fogo, Moisés o viu pelas costas, eram as costas de um homem. Ele apareceu a Abraão como Melquisedeque. Depois estava encarnado em um corpo humano que comeu carne, bebeu leite. Então, apesar de ele se aparecer no Velho Testamento de várias formas e maneiras, ele é Espírito. Certo, meus irmãos? Mas no Velho Testamento ele era chamado por um nome. O Pai era chamado por um nome. Então, nós precisamos tomar e encontrar um nome, onde ele, de fato, pôde ser chamado. Nós encontramos, repito, que a partir de Enos, a partir dali começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, tomando Êxodo capítulo 3, queria tomar com vocês essa escritura. Para podermos estarmos aqui e vermos o que de fato, capítulo 3, verso 13, a partir do verso 13 diz assim: então disse Moisés a Deus, esse Deus é Elohim, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Moisés se volta para a sarça ardente, aquela coluna de fogo, sendo comissionado para ir aos egípcios, para tirar o povo de Israel do Egito. Então Moisés indaga para este Elohim, para Deus: quando o povo de Israel me perguntar qual é o teu nome, o que eu lhes direi? Moisés queria saber o nome deste Eterno, o nome do Elohim, ou deste Deus, porque Elohim é Deus, o autoexistente. Elohim não é o seu nome. Elohim fala da sua essência, do que ele é Deus, ele é autoexistente, ele existe por si próprio. Então, no verso 14, Deus responde a Moisés e diz: e disse Deus a Moisés, ou disse Elohim a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Verso 15, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Este é o meu nome. Que nome? Ele falou, assim dirás ao filho de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais. Este é o meu nome eternamente. Então, na Bíblia hebraica, quando você lê aqui, o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome, pois eu sou o que sou.
Eu sou, me enviou a voz. Quando você lê aqui o Senhor, se pudesse destacar no versículo a palavra o Senhor, no hebraico, na Bíblia hebraica está o tetagrama, bem conhecido, né, entre os estudiosos. Então o Senhor disse, verso 15, disse mais a Moisés, assim dirás ao filho de Israel, o Senhor. Aqui no lugar de o Senhor estava o tetagrama, que é exatamente, se puder colocar na imagem para você ver aí, este tetagrama que Deus de fato se falou para Moisés, certo? Então, você pode tomar esta imagem aí está o tetagrama, onde Deus falou para Moisés qual era o seu nome. Disse, eu sou o que sou, certo? Eu sou, me enviou a voz. E disse, o Senhor, o Deus de Abraão. Este, quando está o Senhor, na Bíblia hebraica, está o tetagrama, que lendo da esquerda para a direita, você tem essas 4 letras hebraicas, do alfabeto hebraico, chamado de tetagrama. Pegando essas 4 letras do alfabeto hebraico, transliterando para o nosso português, ela é de esquerda para a direita, você tem o YHWH, certo? Então, a primeira letra da esquerda para a direita no alfabeto hebraico é a letra Iod. A segunda letra da esquerda para a direita é a letra Re. E a terceira letra da esquerda para a direita é Vav. E a última letra da esquerda para a direita repete a letra Re, certo? Então, Iod, Re, Vav, Re são essas 4 letras consoantes do alfabeto grego com a qual Deus se identificou a Moisés. E é um nome impronunciável. Não há como se pronunciar este nome, certo? E este tetagrama, ele significa o nome de Deus em hebraico. Agora, nós vamos tomar aqui e ver de fato o que significa essas 4 letras. Essas 4 letras, Iod, Re, Vav, Re, que é o YHWH no nosso português. O que significa essas 4 letras, esse tetagrama? Significa o eu sou, ou eu serei. A abrangência desse nome impede-nos de limitar ou de rotular a Deus nos termos simples que qualquer explicação humana entende. O homem tenta explicar essas 4 letras, esse nome impronunciável, e ele é incapaz de explicar isso. Eles ficam apenas na conjectura. Porém, isso pressupõe que o nome expressa a essência e as características de Deus. Porque quando ele cita para Abraão, ou me perdoe, para Moisés, essas 4 letras, YHWH, ou letra Yod, Re, Vav, Re, então ele cita e diz, eu sou. É o que essas 4 letras representam. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Agora, qual é a origem dessas 4 letras?
YHWH, esse tetagrama. A Bíblia nos mostra que esse tetagrama foi o nome que Deus se revelou quando Moisés perguntou pelo seu nome. E este evento ocorreu no Monte Horebe, quando Moisés, ao pastorear ovelhas, deparou-se com a sarça ardente que não se consumia e não compreendeu o que estava acontecendo, e se aproximou da sarça ardente e teve então seu primeiro encontro com Deus. Êxodo capítulo 3, você pode ler do verso 4 ao 5, eu não vou ler, você lê depois. E na passagem de Êxodo capítulo 3, Deus relata a Moisés sobre o plano de libertar os hebreus do Egito, e assim ele cumpria sua promessa da aliança feita com Abraão lá atrás, Abraão, Isaque e Jacó, certo? Então, meus irmãos, Deus enviou Moisés de forma corajosa a falar ao povo judeu, a falar a Faraó, mas Moisés ainda não conhecia bem este Deus dos seus antepassados. Por isso ele perguntou qual era o nome dele, deste Deus que falava com ele. Então ele diz para ele: eu sou, me enviou a vós. Então ele diz: Yod, Re, Vav, Re. Ele cita o YHWH em português, mostrando que a sua essência, o que ele é o eu sou. E a tradução mais comum para a resposta que Deus deu para Moisés é o eu sou. É um dos trechos mais conhecidos da Torá. E na Bíblia hebraica, esses termos escritos originalmente em hebraico antigo, eles não possuem vogais. E além disso, a pronúncia do nome de Deus quase ela se perdeu, exatamente por não ser pronunciado. Este nome não podia então ser pronunciado. E por esse motivo, meus irmãos, este nome, ou essas 4 letras, YHWH, esse tetagrama, que é o nome de Deus impronunciável, ele foi substituído pelo nome Adonai. Então, quando você lê na Bíblia, está escrito Senhor, não é isso? Quando estiver Senhor, é porque está ali Adonai, que Adonai é Senhor. E esse Adonai, ele substituiu o nome impronunciável de Deus. Posteriormente, com a introdução das vogais de Adonai e acentos, tentou-se registrar a pronúncia do nome divino. E essas alterações lembravam os leitores que deviam ler e dizer Adonai em vez de YHWH. As principais causas para a proibição do uso deste nome YHWH, do uso deste tetagrama, deste nome impronunciável, as causas da proibição dele, tanto na fala, na leitura, quanto na escrita, foi porque eles tinham muita reverência a este nome, e estas 4 letras, a este tetagrama. E a interpretação literal do mandamento de não se usar o nome de Deus em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7 diz que não tomarás o nome do Senhor em vão, do Senhor teu Deus em vão. Então os judeus tinham tanta reverência a este nome, tanto respeito a este nome, que eles não pronunciavam este nome. Eles pronunciaram até um certo tempo. A partir dali,
a reverência foi tamanha que eles começaram a parar de pronunciar este nome, e eles substituíram este nome, essas 4 letras, este tetagrama, substituíram por este nome Adonai. E Adonai quer dizer Senhor. Então, todas as vezes que eles iam pronunciar o nome, este tetagrama, YHWH, que para o judeu é Yod, Re, Vav, Re, eles não pronunciaram mais pelo respeito, exatamente por causa da reverência e por não tomar o nome do Senhor em vão, pelo mandamento de Deus. Então as cópias e as traduções, os tradutores, eles começaram a copiar e traduzir esse tetagrama e trocaram então este nome pelo nome Adonai, que quer dizer Senhor. E a partir dali você então lê na Bíblia Senhor ou Adonai. Nossa Bíblia em português está Senhor, mas é o Adonai que quer dizer Senhor. Você entende isso? Então, esse nome divino, YHWH, em particular, ele era considerado tão sagrado para o judeu, ele era tão reverenciado pelos judeus, que ele deixou de ser pronunciado, salvo em raras ocasiões muito solenes. Tradicionalmente, nas leituras públicas, esse tetagrama era substituído por Adonai, que quer dizer Senhor. E esse comportamento também foi adotado por copistas e tradutores nas diferentes línguas, inclusive na língua portuguesa. Não se tem esse tetagrama, tem Senhor. E na Septuaginta, a tradução da Bíblia hebraica, o YHWH, esse tetagrama, ele foi substituído pela palavra Adonai, que é o equivalente a Senhor. E em meados do século X depois de Cristo, os massoretas, que são escribas judeus, eles introduziram as vogais de Adonai, a YHWH, com a finalidade de lembrar ao leitor que deveria substituir o nome sagrado de Deus por Adonai. Então eles agora não queriam mais pronunciar o tetagrama, não queriam mais pronunciar este nome sagrado com o qual Deus se revelou a Moisés. Então foi substituído por Adonai. E com o passar do tempo, meus irmãos, o que aconteceu? A pronúncia original foi se perdendo. A pronúncia original deste tetagrama, dessas 4 letras, esse nome impronunciável, YHWH. Então, a pronúncia original foi se perdendo, e razão pela qual não se pode definir hoje em dia com exatidão qual eram de fato as vogais deste tetagrama, ou a pronúncia, deste tetagrama. E por isso, atualmente, o YHWH, ele possui muitas traduções possíveis. Então, alguns querem pronunciar este YHWH como Yahweh, Yahu, o Jeová, Javé, Yahweh, Yavé. São muitas e muitas interpretações para, de fato, a pronúncia deste tetagrama, mas nenhuma dessas pronúncias é definitivamente a tradução correta e original. Você está entendendo isso, meus irmãos? Nós encontramos inúmeras ocorrências no início e no fim das Sagradas Escrituras,
deste nome e do título Elohim. O nome de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele se deu a conhecer como o único Deus, imutável, como aquele que é intemporal e que age soberanamente. E nós sabemos que ele é uma pessoa, um Deus. Não há três pessoas na divindade. Não existe uma Santíssima Trindade. Deus não é três pessoas divididas. Deus é uma só personalidade. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Elohim, o autoexistente. Não há um Pai, um Filho, um Espírito Santo à parte. Não existe isso. Esse Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, são manifestações, atributos de uma única pessoa na divindade. O Elohim, o Criador de todas as coisas, cujo nome sagrado e impronunciável que se revelou a Moisés, dizendo: eu sou o que sou, trazendo sua essência. Eu fui, eu serei, eu sou e eu serei. Com essas 4 letras, YHWH, isso no português. Viu, meus irmãos? Transliterado da escrita dos judeus. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos várias ocorrências desse nome, que foi mudado no decorrer do tempo, pelo tamanho respeito, tamanha reverência que o povo judeu tinha por este nome sagrado, esse tetragrama, que eles foram deixando de pronunciá-lo, pelo mandamento que diz: não pronunciarás o nome do Senhor em vão. E aí eles foram, então, trocaram este nome e substituíram pelo nome Adonai, que quer dizer Senhor. E em todas as Bíblias universal, tanto na Bíblia judaica como na Bíblia de todos os demais países, você encontra Senhor no Velho Testamento. E aí nós podemos ver claramente isto. Agora, quando nós encontramos este eu sou no Antigo Testamento, que era o Pai se revelando a Moisés com este tetragrama, nós podemos encontrar no Novo Testamento, onde este Pai, este Deus, Espírito, estava encarnado. Estava encarnado em quem? Em que corpo? Se não no corpo do Filho. Agora, o Filho não é uma outra pessoa à parte do Pai. O Filho era o corpo, o tabernáculo, criado pelo próprio Pai, o Espírito Santo, que fez sombra sobre Maria, criou no ventre de Maria aquele corpo. Aquele corpo não foi gerado por José e por Maria. Foi um corpo criado pelo próprio Elohim, o próprio Deus, o Espírito Santo, porque ele precisava salvar aqueles pelos quais ele conheceu antes da fundação do mundo. E ninguém pode salvar senão o próprio Deus. Um homem não salva outro homem. Um ser humano não salva outro ser humano, porque todos os seres humanos nasceram sob o pecado. Todos os seres humanos são pecadores, independentemente de onde nasceu, independentemente de sua vida social, por melhor pessoa que você seja, que eu seja, que nós sejamos, ainda somos pecadores. Então, o próprio Deus vem, cria este corpo no ventre de Maria, e quando esse corpo nasce,
este corpo é chamado de filho, mas o Pai, o Criador, o Elohim, o Espírito Santo, vem e entra neste corpo e encarna neste corpo que foi chamado de filho. Então o Pai se fez filho, era o próprio Pai se fazendo filho, agora obrando como filho, e como filho nós encontramos que Deus estava na terra, Deus estava encarnado, o Elohim estava andando entre os seres humanos, ele deixou sua glória, deixou sua majestade e veio entre os seres humanos pecadores para exatamente levar sobre si o pecado de todos aqueles que ele de fato conheceu previamente. Então ele vem, cumpre seu ministério de 3 anos e meio e vai à cruz do Calvário e é morto. E aquele sangue purificador, aquele sangue poderoso, sangue criado por Deus, não era o sangue de José, não era o sangue de Maria, aquele sangue era o sangue do próprio Deus, não era o sangue judeu, não era sangue gentil, era o sangue do próprio Deus. Este sangue criativo tem poder para dissipar, para destruir com o pecado. E ele vem e verte o seu sangue. Irmão Branham diz que quando ele abre os braços na cruz ali, clama em alta voz, uma voz poderosa, e que os túmulos se abrem, os mortos ressuscitam, e que ele vai lá no Hades pregar aos espíritos em prisão, e tirar dali Abraão, Sara, Jacó e os santos do Velho Testamento. Quando aquilo é cumprido, Mombrana diz que Deus tirou do seu lado, do segundo Adão, deste Yeshua, ou Yeshua, para nós, no português transliterado é Jesus, tirou do lado de Jesus, sua noiva. Aleluia! Como isso é bom, como isso é maravilhoso. E você sabe que Jesus ali podia dizer em São João capítulo 8, verso 28, queria ler com vocês rapidamente, para você encontrar quem é este eu sou, ali no Velho Testamento. São João 8, versículo 28, aleluia. Até o verso 58. Eu vou ler, na verdade, os versos finais, porque são muitos versículos e não há como ler todos, por causa do tempo. Mas vamos ler aqui, onde Jesus se apresenta, e vem se identificando, vem falando da palavra, e aqueles fariseus, escribas, chamando-o de demônio, dizendo que ele tinha demônio, Aí Jesus vem e diz que eles eram filhos do diabo e assim por diante. Quero ler aqui, vamos ler do versículo 48. Respondeu, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte? Eles queriam pegar Jesus nas suas próprias palavras, quando Jesus diz: olha, aquele que ouvir minhas palavras nunca provará a morte. Aí eles pegaram aquilo ali e disseram: olha, como que quem ouve a tua palavra nunca provará a morte? Não, Abraão, os profetas morreram. Como assim? Aí Jesus vem. Aí eles disseram: e tu és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas que morreram?
quem te fazes torcer? Aí Jesus responde: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai. Quem é que está falando aqui? É o Filho, corpo. O Filho, corpo, ser humano que foi criado, aquele corpo carnal, que era inferior ao Pai, o Espírito Santo, o eterno Elohim, que estava dentro desse corpo. Certo? Quem me glorifica é meu Pai, ou qual dizeis que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu, a carne, Filho, o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, se exaltou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem nem 50 anos, e viste Abraão? Como que tu dizes que Abraão viu o teu dia e se alegrou? Como se tu nem tens 50 anos, e Abraão viveu centenas de anos. Tu não tem nem 50 anos, como tu dizes que Abraão viu o teu dia e se alegrou? Aí disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o eu sou aqui falando, o mesmo eu sou que falou a Moisés. Quando Moisés perguntou qual é o teu nome, quando os filhos de Israel perguntarem, o que direi? Diga que eu sou o que sou, e eu sou, me enviou a vós. Eu sou o Senhor. Esse tetagrama. Eu sou YHWH. Eu sou, me enviou a vós, eu sou o que sou. E Jesus vem aqui antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós encontramos que aquele Elohim que se apresentou a Moisés, aquele nome tetagrama impronunciável que foi mudado para Adonai, estava agora encarnado no Filho, naquele corpo. O eu sou, o Pai Elohim, encarnado no corpo do Filho, o Pai se fazendo Filho para ser o eu sou. Aleluia! Como isso é bom, meus irmãos. Agora veja bem, eu queria tomar isto aqui, porque nós sabemos exatamente que no Velho Testamento ele é chamado de Adonai, ele é chamado de Senhor, porque os judeus começaram aos poucos parar de pronunciar o tetagrama, pronunciar aquele nome impronunciável, por reverência, por respeito. Então começaram a parar de pronunciar aquele nome por causa do mandamento para não pronunciar o nome do Senhor em vão. Eles tinham muito respeito, começaram então a chamá-lo de Adonai, Senhor. E todas as vezes que você encontrava ali esse tetagrama escrito, eles mudaram para Adonai, Senhor. E ele foi chamado de Senhor no Velho Testamento. Este era o seu nome, conhecido entre eles. Quero ler com vocês aqui rapidamente na mensagem, me perdoe, uma escritura. Vamos ler aqui. É Isaías 42, verso 8. Glória a Deus. Você está entendendo, meu irmão? O tempo passa rápido, mas precisamos avançar. Isaías 42, verso 8. Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Quando lê aqui, você lê eu sou o Senhor, eu sou Adonai. Eu sou Adonai. Porque os judeus estavam agora parando de pronunciar o nome, o tetagrama, por causa da reverência, o respeito, aquele nome que ele se revelou a Moisés, trocaram para Adonai, que é Senhor.
Então, aqui está Senhor, na Bíblia, no idioma português. Mas, se você tomasse na Bíblia hebraica, seria Adonai. Então, aqui, eu sou o Senhor e este é o meu nome. Então, qual é o nome do Senhor no Velho Testamento? Qual é o nome dele? Pelo qual ele se chamava, que foi conhecido, Adonai, Senhor. Este é o meu nome, Senhor. A minha glória, pois, a outro não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Então o Pai, no Velho Testamento, qual era o nome pelo qual ele estava sendo conhecido e sendo chamado? Adonai, Senhor. Então, quando nós voltamos aqui a Apocalipse, capítulo 14, verso 1, é dito: e eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o nome do seu pai. O nome dele já sabemos, no português é Jesus. E o nome do seu pai? É este nome que no Velho Testamento ele foi chamado Adonai, Senhor. Então ele disse: eu sou o Senhor e este é o meu nome. Este é o nome do Pai, que foi colocado no lugar do tetragrama. Está entendendo? Espero que sim. E ele vem se manifestando no Velho Testamento como Senhor. Tem mais uma escritura que eu quero ler com vocês, Isaías 43, 11. Diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, eu sou Deus. Então nós temos ele chamando-se Senhor no Velho Testamento. É o nome do Pai pelo qual ele estava sendo conhecido, sendo chamado. E quando o Filho nasceu, quando Jesus nasceu, este Senhor, Elohim, você tem esses dois nomes. O nome dele, Jesus, e o nome do Pai dele, Senhor. O nome do Pai, Senhor, o nome do Filho, Jesus. E aí eu quero rapidamente ir com você, para nós não perdermos muito tempo, e você encontrar que de fato este Jesus, ele recebeu um nome poderoso, um nome que está sobre todo o nome. Quero ler com você em Filipenses rapidamente. Glória a Deus, meus irmãos. Espero que vocês estejam entendendo isso aí, certo? Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. Filipenses 2, verso 5. Vamos lá, diz assim, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Segura esta palavra aí, exaltou, Deus o exaltou. Porque também Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome. Quem é este Deus que exaltou Jesus, o Filho, o corpo, homem que veio para morrer? Este Deus é o Elohim. Ele exaltou a este Jesus, o corpo, homem, com este nome terreno, Jesus. Então Deus exaltou a este homem, Jesus, o Filho, que lhe deu um nome. Então Deus deu para Jesus um nome, que é sobre todo o nome. Então Jesus, quando recebe este nome do Pai, este Deus Elohim que dá este nome para Jesus, Jesus recebe este nome é um nome poderoso, que está sobre todo o nome. Verso 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Opa! Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Mas quem é o Senhor no Velho Testamento? É o Pai, é o Adonai, é o Criador, que foi chamado no Velho Testamento de Senhor. Então Jesus recebeu de Deus, o Pai, um nome que está sobre todo o nome. Eu queria ler com vocês aqui na mensagem do profeta irmão Brana, o único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 210. Para ver onde foi que Deus colocou o seu nome. Porque aqui em Filipenses 2, versos 5 ao 11, é dito que Jesus veio, se humilhou e morreu, e morte de cruz, e o Pai, Deus, o exaltou, que deu para ele um nome, colocou nele um nome, que está sobre todo o nome. Então Jesus recebeu um nome, que está sobre todo o nome, e para que toda a língua confesse que esse Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor Jesus Cristo. Ele não é só Jesus, Ele é Senhor Jesus Cristo. Então tomamos a mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 210, para lermos o que o irmão Brana fala sobre onde Deus colocou o seu nome. Quando ele exalta Jesus, ele coloca o seu nome em Jesus, o seu nome no Filho. Tem um nome poderoso, é o nome do Pai. O Pai é poderoso, o Pai é maior que o Filho. Jesus é um nome terreno, mas o Pai colocou o seu nome no Filho. Podemos ler? Eu vou ler para vocês o parágrafo 210, diz o irmão Brana, diz assim: mas devemos encontrar onde Ele, Deus, pôs o seu nome. Onde Ele pôs o seu nome. Nisto está a sua única porta provida. Amém, glória. Observe onde Ele pôs o seu nome. Uma pergunta. Aí a irmã Bruna responde: em seu Filho. Ele pôs o seu nome em seu Filho. E é quando exatamente você vê Jesus, homem, o nome Jesus, nome humano, sendo exaltado a tal ponto de receber o nome do Pai, porque há o nome dele e o nome do Pai dele. Quero ler mais aqui, na mesma mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus. Aleluia. Espero que vocês estejam entendendo, meus irmãos.
Aleluia. Glória a Deus. É o único lugar de oração provido por Deus, 230. Vamos ler com os irmãos, para você ver com detalhes isso que o irmão Brana fala, né? 230. O único lugar de oração provido por Deus. Porque o irmão Brana fala deste nome do Pai, do nome de Deus, e fala do nome humano, o nome do Filho. Isso combina com Apocalipse, capítulo 14, verso 1, que é o nome dele e o nome do Pai dele. E quando Jesus recebe o nome que Deus dá para ele, um nome que está sobre todo nome, lógico que é o nome do Pai, que o nome do Filho é o nome terreno, Jesus é o nome humano, mas ele recebe um nome acima deste nome humano, que é o nome o qual ele era chamado lá no Velho Testamento, que é o nome que substituiu o tetragrama, que foi Adonai, ou seja, Senhor. Podemos ler? 230, único lugar de oração provido por Deus. Mas num lugar onde eu escolho pôr o meu nome. Agora, não há outro lugar dado na Bíblia onde Deus já tenha posto o seu nome, senão em Jesus. Jesus Cristo. Porque Jesus é o Filho de Deus, presta atenção, quero grifar aqui, porque Jesus, é o Filho de Deus, recebendo o nome de Deus, recebendo o nome de Deus, e o nome humano de Deus. Então Jesus recebeu o nome de Deus, e recebeu o nome humano de Deus. O nome humano de Deus é Jesus, e o nome de Deus que ele recebeu é aquele nome pelo qual Deus era chamado no Velho Testamento. E no Velho Testamento ele é chamado de Adonai, Senhor, que substituiu o tetragrama. E nenhum outro nome há debaixo do céu pelo qual devais ser salvos. Amém, meus irmãos? Então ali estava o nome de Deus, Senhor, e o nome humano de Deus, Jesus. É o que diz Apocalipse 14, verso 1, que tem o nome dele e o nome do Pai dele. E quando ele recebe o nome do Pai dele, está recebendo exatamente um nome maior do que o seu próprio nome, Jesus, que é o nome do Pai. Quero ler a revelação de Jesus Cristo, a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Parágrafo 238. Veja bem, irmão, estamos pegando a mensagem do irmão Brana, nosso profeta, encaixando com as Escrituras, porque o irmão Brana não veio trazer uma mensagem fora das Escrituras. O irmão Brana não veio trazer uma mensagem à parte das Escrituras. A mensagem do irmão Brana, ela tem que estar encaixada com as Escrituras. A Escritura diz, Apocalipse 14, verso 1, que há o nome dele e o nome do Pai dele. Brana tem que trazer uma mensagem que nos mostre o nome dele e o nome do Pai dele. Esses dois nomes. Aí Brana disse que Jesus recebeu o nome de Deus e o nome humano de Deus. Então são dois nomes. O nome humano de Deus é Jesus, que é o nome humano, o nome de uma pessoa, de um ser humano que recebeu um nome terreno, mas ele recebeu o nome de Deus. Esse nome de Deus é o nome que está sobre todo nome. Podemos ler a revelação de Jesus Cristo? Então veja, meus irmãos, isto é tão bom, podemos contemplar essas verdades, né? E ver o que o irmão Brana, nosso profeta, nos tem trazido, nos tem mostrado, clareando, né? Trazendo a luz das Escrituras, porque esse foi o seu ministério, trazer a revelação de todos os mistérios.
E para tal, esta luz tem vindo clareando para que esta noiva do tempo do fim possa de fato caminhar nesta luz, sem interpretação humana, apenas com a revelação de Deus trazida pelo seu profeta, o sétimo anjo, o irmão Brana. É por isso que nós acreditamos piamente que todos os mistérios foram revelados e que Jesus de fato recebeu um nome e que este nome está sobre todo nome. Então veja, irmãos, que quando Jesus recebe um nome, este nome está sobre todo nome. E note então, depois que Jesus foi tirado da cruz, e a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, faz parte das 7 eras da igreja. Aleluia. Então, meus amados irmãos, você sabe que o nome, a palavra Jeová, não faz sentido. O irmão Brana fala sobre isso. Este não é o nome, não é a pronúncia correta do tetagrama. E aí o tetagrama foi substituído pelo nome Adonai, quer dizer Senhor. E este nome Adonai, Senhor, foi exatamente o nome pelo qual ele foi chamado neste Velho Testamento, conhecido, e ele era o Pai. E a partir daí, ele gera no Novo Testamento um filho, um corpo, e vem e entra neste corpo, e dá o seu nome a este corpo. Agora, este corpo, ele não é somente chamado Jesus, ele é Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a revelação de Jesus Cristo, 238? Diz assim: e note então, depois que Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu. Você se lembra daquela escritura que lemos em Filipenses 2? O verso 9 diz que por isso também, isso, Filipenses capítulo 2, verso 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Aí o irmão Brana vem aqui na mensagem de revelação de Jesus Cristo e diz: então, depois que Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu. E Filipenses diz que Deus exaltou a Jesus de tal maneira, soberanamente, que lhe deu um nome que está sobre todo nome. Aí Brana diz: depois que Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu e se assenta à destra do grande Espírito. E ninguém podia ver a Deus a não ser por mim, nenhum bendito isto ou bendito aquilo, mas através de Jesus Cristo, o único mediador que há entre Deus e os homens. Veja, aquele precioso corpo em que Deus habitou entre nós, que recebeu, segura isto, meu irmão, que recebeu o nome de Deus. E Deus recebeu o nome humano. Glória a Deus. Então Jesus recebeu o nome de Deus. Agora eu quero ler com vocês na mensagem o primeiro selo, parágrafo 283, porque o irmão Brana diz que Jesus, seu nome na terra era Jesus o Redentor. Isso no português é Jesus, mas no hebraico é Yeshua, é um nome humano, transliterado para o português é Jesus. Então, o Brana diz: e Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus. Quando ele estava na terra, ele era o Redentor, isto é verdade, mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Jesus recebeu. Se ele recebeu este novo nome, alguém deu para ele este nome novo.
Aí Filipenses 2, verso 9, diz que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está sobre todo nome. Então ele recebeu de Deus um nome. Aí o irmão Brana avisa aqui na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, ele diz que Deus, depois que Jesus foi tirado da cruz, foi exaltado ao céu, ele subiu. No final do parágrafo ele diz: aquele precioso corpo que Deus habitou entre nós, que lhe recebeu o nome de Deus. E Deus recebeu o nome humano. Você vê Jesus, homem, nome humano, recebendo o nome de Deus. E qual é o nome de Deus no Velho Testamento? Aquele tetragrama substituído pelo Adonai, Senhor. E recebeu o nome Senhor no seu nome, que Deus deu para ele. E aí você vê que ele subiu com este novo nome. Ele subiu com este novo nome. Ele não subiu chamando Jesus, ele subiu chamando Senhor Jesus Cristo. Eu estou te mostrando Bíblia e mensagem. Quero ler com você agora Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Para lermos aqui conforme a mensagem do irmão Brana está enquadrinhada nesta Bíblia. A Sagrada Escritura não pode se contradizer com a mensagem e a mensagem não pode se contradizer com a Bíblia. Ambas estão todas unidas de forma que há uma harmonia entre a Bíblia e a mensagem. Quero ler aqui no versículo onde diz 26, o versículo 26. Me perdoe. Deixa eu ler aqui o versículo 31. Pedro está se referindo a Jesus ali, depois que ele recebeu o Espírito Santo no cenáculo, falando de Jesus, do seu nome, ele diz no verso 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus, presta atenção, Deus ressuscitou a este Jesus. Quem é Deus? É o Elohim, é o Pai, é o Espírito Santo. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que exaltado, aí você volta lá a Filipenses, que diz, verso 9 do capítulo 2, que Deus exaltou soberanamente a Jesus, que lhe deu um nome que está sobre todo o nome. E aqui diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvistes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. O verso 36, que eu queria chamar a sua atenção, diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus homem, este Jesus nome humano, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E agora que Deus o fez Senhor e Cristo, ele é exaltado aos céus. Deus lhe deu um nome que está sobre todo o nome. E quando ele sobe, como Brana diz, e este Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus, nome terreno. E havia muito Jesus naquela época. Quando ele estava na terra, ele era Redentor. Isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu,
subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Então, quando ele sobe ali, em Atos, ele já sobe com um novo nome. Eu te pergunto, ele subiu chamando só Jesus, nome humano? Ou ele subiu chamando-se Senhor Jesus Cristo? O que você acha? Ele subiu chamando só Jesus, nome humano? Ou ele subiu chamando o Senhor Jesus Cristo? Porque há o nome dele e há o nome do Pai dele. E se o irmão Brana diz aqui na mensagem, queria ler com você novamente, na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, ele diz assim, ó, verso 228, e note então, depois que Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu. No final do parágrafo diz, aquele precioso corpo em que Deus habitou entre nós, que ele recebeu o nome de Deus. Então, irmão Brana disse, ele recebeu um novo nome. Que novo nome é este que ele recebeu de Deus? O nome de Deus. O nome de Deus é o nome que está sobre todo o nome. Aleluia. E qual é o nome de Deus no Velho Testamento pelo qual ele era chamado? Adonai. Senhor. Pelo fato dos judeus não chamarem mais ele pelo tetragrama, por causa da reverência, por causa do respeito, o tetragrama foi parando de ser pronunciado e foi substituído por Adonai, Senhor. Então ele colocou este nome Senhor no Filho. Ele não chamou mais Jesus, só Jesus, mas Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos parar por aqui, vamos dar continuidade, a isto no próximo domingo, se assim Deus permitir. Por causa do horário, o tempo não permite, mas é um assunto muito profundo, muito interessante, muito bom, que o irmão Brana nos vai levando, e aí nós vamos caminhando nesta luz, e podemos caminhar e ver que Deus hoje chama-se Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso Deus. Ele não chama só Jesus, porque Jesus é o nome terreno. Inclusive, irmão Brana diz que você não pode ser batizado apenas no nome Jesus, porque há muito Jesus por aí. Mas quando você é batizado usando o nome Senhor Jesus Cristo, então seus pecados estão perdoados, de fato e de verdade. Quero terminar, meus irmãos, com esse parágrafo aqui, para fundamentar, de fato, e concluir. O lugar de adoração, temos que procurar aqui no nosso busca, o lugar de adoração, tem duas mensagens, tem o único lugar de adoração e tem o lugar de adoração. Esse aqui é o lugar de adoração escolhido por Deus, que nós vamos ler agora. O lugar de adoração escolhido por Deus. E aí você vai ver que ele chama-se Senhor Jesus Cristo. E se for tirado uma noiva da sua costela, do seu lado, e se a noiva leva o nome do noivo, ela tem que chamar, não pelo nome dela, diz o irmão Brana, na mensagem de Jeová Direto, terceira parte, parágrafo 100 e 101, não é pelo nome dela que ela chama, é pelo nome dele. E aí nós vamos ver qual é o nome dela, que recebeu este nome dele, e quem é ela que ele vem buscar, qual é o nome que ela chama, com o nome da noiva, que ela vem buscar. O lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 65. Quero ler com você, meus irmãos, para você entender um pouco sobre isso,
que de fato existe esta noiva, e ela então recebe o nome dele. 65 parágrafos. Pode ler? Então veja, isto é bom, porque nos identifica com ele, nos mostra uma posição neste corpo, este corpo noiva, que de fato recebeu a mensagem deste mensageiro, a luz de todos os mistérios, esta noiva que já está casada com ele, e se ela casou com ele, ela recebe o nome dele. E qual é o nome dele que a recebeu? Vamos ler aqui? Vamos ler, meus irmãos. Diz assim: há ótimas pessoas no mundo, é isso? 65, o lugar de oração? É o lugar de oração escolhido ou provido por Deus. Aleluia. Estamos procurando aqui no Busca, que eu quero ler com você, quero que você leia comigo, para você de fato encontrar, né, o que nós estamos nesta hora falando, lendo, né? Temos aqui uns problemas com esse Busca, mas é bom. Então ela recebe o nome dele, este nome precioso, este nome maravilhoso, este nome que está sobre todo o nome. Que maravilha! Isso. Isto é bom, meus irmãos. Você está entendendo isso? É o nome que a noiva recebe. É o noiva pelo qual ela se chama. Quando ela casa com ele, casa com Cristo, você sabe que quando aquela nuvem formada de 7 anjos apareceu no Monte Pôr do Sol, ali no entardecer, para cumprir Apocalipse 10, que ele veio como um anjo forte, ele pisou na terra e no mar e trouxe o livro dos selos abertos. Quem era aquele que desceu? O mesmo que subiu com o novo nome, é o mesmo que subiu com este nome poderoso que ele recebeu quando ele foi exaltado aos céus, e que Deus lhe deu um nome, ele recebeu um nome que está sobre todo o nome. Rombrana diz que ele recebeu o nome de Deus, e quando ele sobe, ele não sobe chamando Jesus, o nome humano, ele sobe chamando o Senhor Jesus Cristo, porque Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ele desce no capítulo 10 de Apocalipse, e ele vem descendo, ele é o anjo forte, ele é Cristo, ele pisa na terra e no mar, ele traz o livro aberto, ele brada como leão. Quem é ele? É o mesmo Senhor Jesus Cristo que subiu, tinha descido agora, para casar com sua noiva e dar a ela o seu nome. Achou? A Hebrana diz: quem é aquele que estava ali, na nuvem, olhando para a terra? Ele diz: é ele, a suprema deidade, a suprema autoridade, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, meus irmãos, para terminar com isso aqui. Há ótimas pessoas no mundo, ótimas igrejas, mas há uma Senhora, Jesus Cristo. Há ótimas igrejas, mas há uma Senhora, Jesus Cristo. Essa mensagem foi pregada em fevereiro de 65. Há ótimas igrejas no mundo, ótimas pessoas no mundo, ótimas igrejas, mas há uma Senhora, Jesus Cristo. E é ela que ele vem buscar. Quem é que ele vem buscar? A Senhora Jesus. Irmão, ele não vem buscar uma senhora Brana, não. Não é isso que o irmão Brana está dizendo. Ele não vem buscar a senhora Brana. Ele vem buscar uma Senhora Jesus Cristo. E é ela quem ele vem buscar. Por que ele vem buscar ela? A Senhora Jesus Cristo, por causa disso aqui, ó. É aí que se encontra o nome dele. É aí que se encontra o nome dele, na Senhora Jesus Cristo. Ela recebe o nome dele quando esse Senhor Jesus Cristo desce no Monte Pôr do Sol. Ele vem chamando o Senhor Jesus Cristo, foi o nome que ele subiu. Ele não subiu chamando Jesus, subiu chamando Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todo o nome. Ele desce chamando o Senhor Jesus Cristo,
e se casa com esta noiva, e ela recebe o nome dele, e agora ela chama Senhora Jesus Cristo, porque ele se chama Senhor Jesus Cristo, ela se chama Senhora Jesus Cristo, e é ela que ele vem buscar. A Morana diz, e é aí que se encontra o nome dele. Aleluia. Obrigado, Pai, por estas verdades tão claras e verdadeiras. Ajuda o teu povo, Senhor, cada dia mais prosseguir nesta caminhada. Assim te pedimos em um nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. São tantas ofertas, tantas portas abertas para desistir e retroceder. A maior batalha jamais pelejada, a cada instante é travada no íntimo do ser. E os heteus e os heveus, Zebuseus, tantos eus que tenho comigo, são meu maior inimigo, que eu preciso vencer. Mas não fugirei da luta, não importa o que me custe, eu não vou retroceder. Prisioneiro sou, porque ele primeiro me amou. Estou ligado aos grilhões do seu amor, teu escravo que somente tem prazer em te servir, Senhor. Prisioneiro sou, pois tomaste as rédeas do meu coração. Estou disposto a morrer em suas mãos. Para onde irei? Só de ti provém palavras de vida eterna. Deus disse a Moisés: quando colocares os teus pés na terra que te dei, além do Jordão, meu anjo irá adiante do caminho, te fará lutar contra os teus inimigos. E os heteus e os heveus, Zebuseus, tantos eus, cairão à espada, vencidos pela palavra. É a promessa de Deus. Então não fugirei da luta, não importa o que me custe, eu não vou retroceder. Prisioneiro sou, porque ele primeiro me amou. Estou ligado aos grilhões do seu amor, teu escravo que somente tem prazer em te servir, Senhor. Prisioneiro sou, pois tomaste as rédeas do meu coração. Estou disposto a morrer em suas mãos. Para onde irei? Só de ti provém palavras de vida eterna. A sétima pomba voa agora em minha direção, e sob suas asas traz a plena libertação. Quero ouvir sua voz me dizer: seu maior
voz, filho meu, porque venceste, dar-te-ei que se assente comigo no meu trono. Prisioneiro sou, porque Ele primeiro me amou. Estou ligado aos grilhões do seu amor, teu escravo que somente tem prazer em te servir, Senhor. Prisioneiro sou, pois tomaste as rédeas do meu coração. Estou disposto a morrer em suas mãos. Para onde irei? Só de ti provém palavras de vida eterna. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe meu irmão,